E aí, gente, como vão vocês? Tranquilo? Galera, vemos aqui para mais um vídeo. Então, eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos porque eu estive sem tempo ultimamente, mas eu finalmente consegui arrumar um tempinho para gravar vídeos aqui para vocês. Eu até me dei o trabalho de escrever o roteiro com a ajuda de um amiguinho, ChatGPT. E hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente para vocês. Eu não sei se você já viu isso em algum lugar, e também eu acho que eu nunca trouxe isso pro canal. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre alguns personagens da cultura pop que eu acho parecidos, né? Inclusive isso vai render no mínimo uns 3 vídeos. Inclusive, se vocês gostarem, eu posso até fazer mais que isso. Isso que eu vou falar pra vocês sobre alguns personagens que eu acho parecidos uns com os outros. E hoje eu vou falar sobre os irmãos de Hora de Aventura, Finn, Jake e Jermaine. Os mesmos 3 que eu achei muito parecidos com os irmãos Luffy, Ace e Sabo de One Piece. E tanto que ao decorrer do vídeo vocês vão perceber que essa minha reflexão faz sentido de eu achar esses irmãos parecidos. Mas então, chega de enrolação, bora pro vídeo. Então, pra começar, a relação entre eles. Então, como vocês, aposto que se vocês virem pela primeira vez, como vocês sabem, em One Piece o Luffy, o Ace e o Sabo não tem nenhuma ligação de sangue. Daí vocês vão pensar, e já não é diferente, né, Pedro? Porque pelo menos o Jake e o Jeremy têm laço sanguíneo, sim. Sim, só que mais ou menos. Pera aí, Pedro, mais ou menos. Então, aí já vai um spoiler caso você não tenha assistido Hora de Aventura ou não tenha acompanhado direito, já que algumas pessoas assistiam na época em que passava na televisão normal e os episódios viam de forma totalmente aleatória, porque não é obrigatório. Olha, um prazo para o lançamento dos episódios lá nos Estados Unidos. Pelo menos eu acho que é isso. Mas então, o Finn realmente não tem um laço sanguíneo nenhum com o Jake e o Jermaine. Só que no entanto, o Jake e o Jermaine não são irmãos completamente. Eles são apenas meio-irmãos. O Jake é um fruto de um parasita. Não, melhor, eu vou começar pelo Jermaine. O Jermaine é um filho normal entre o Joshua e a Margaret, que são os pais do Jake. Só que o Jake em si já é um anômalo. Ele é fruto de uma semente que foi implantada na cabeça do pai dele, o Joshua. Então, de um ponto de vista biológico e bizarro, e aliás é bem normal em Hora de Aventura ou One Piece, o Jake não tem uma mãe, mas sim 2 pais. Mas ele é apenas um meio-irmão do Jermaine. E enfim, agora continua. Agora os poderes entre eles e também qual é qual. Então, o Jake seria como se fosse uma mistura do Luffy e do Ace. Já que assim como o Ace ele é o irmão mais velho, é mais experiente, mais sábio. E ele também tem os poderes de borracha do Luffy. Tanto que muitas vezes ele é chamado no desenho de cachorro borrachudo. Inclusive ele tem lá alguns poderes parecidos com o do Luffy, como por exemplo a alteração de alguns órgãos, tipo por exemplo o Gear Second do Luffy, onde ele bombeia o coração, aumentando a pressão arterial dele, assim elevando as suas habilidades e sentidos. Já o Jake fez uma coisa parecida, só que de uma maneira um pouquinho diferente, por assim dizer, num episódio chamado Mimau, em que uma gatinha múmia queria matar a princesa Frutinhas. O Jake estava sendo envenenado, então ele aumentou o tamanho do fígado dele para conseguir dissolver todo aquele veneno. E também devemos levar em conta que, assim como o Luffy, o Finn tem uma mentalidade realmente infantil, se levarmos em conta que lá no início de Hora de Aventura ele tem 13 anos, ele começa um pouquinho mais novo, então é normal ter toda essa infantilidade. E assim como o Luffy, ele já tem uma sede por aventura. Ele não pensa, se eu fizer isso eu vou ter um ótimo ganho. Não, a sede dele é pela aventura em si. E tanto que pra vocês terem noção, lá na Grand Line, quando a tripulação dos Chapéus de Palha já dá uma certa avançada, eles receberam
era um novo tipo de bússola que explicava qual ilha era mais segura e qual era mais perigosa. E daí eles disseram que tinham que esconder isso do Luffy, senão ele iria querer ir nas ilhas mais perigosas de propósito, já que One Piece é um anime sobre aventura. Ele vai querer ir atrás do que é mais perigoso, vai querer testar os seus limites e sobreviver a situações de quase morte. E enfim, agora um outro ponto, que é um irmão mais excluído. Então, como vocês sabem, em One Piece, primeiro somos apresentados o Luffy e o Ace. Só que só um pouquinho mais pra frente, pra quem não recebeu spoiler, nós fomos apresentados ao Sabo, que de início não tinha um grande destaque, só depois foi receber, mesmo que só um pouco, né? No caso, aliás, me corrijam nos comentários se eu estiver errado, já que eu ainda não comecei a acompanhar One Piece. E aconteceu a mesma coisa em Hora de Aventura. Tinha um terceiro irmão que muita gente não conhecia e que só foi nos introduzido mais pra frente, que no caso foi o Jermaine, que também não tinha um destaque significativo, até nos mostrar que ele podia ter tido um melhor destaque, tipo quando ele começou a usar as magias dele contra o Finn e o Jake por puros ciúmes. Né, falando desse jeito é um pouquinho mais de criança, e se levar em conta que ele é o mais maduro dos três. Mas e aí? Essa minha reflexão faz sentido pra vocês? Vocês querem que eu traga os outros 2 vídeos? Vocês querem que eu faça mais vídeos além desses 3? Me respondam isso e mais um pouco nos comentários. E não esqueçam de me falar o que vocês acharam, dar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, gente. Até a próxima e... fui!